Olá, então estávamos na questão em que o Jango, policial federal, em busca de traficantes e ele foi recebido a tiros. O Jango foi revidar esses tiros, então ele estava em legítima defesa e ele atingiu Flor, uma criança de 2 anos que brincava no quintal de casa. Qual seria essa hipótese de Jango? A situação é exemplo de aberratio ictus, quer dizer erro na execução, ou erro na execução em legítima defesa, de fato, que era como Jango estava. E nesse caso, ele se encontra amparado pelo excludente de ilicitude em relação à morte de Flor. É verdade, por mais injusto que possa parecer essa solução que o Código Penal adotou, a excludente de ilicitude, no caso legítima defesa, se estende também nas hipóteses de erro, tudo bem? Então, ele responde qual a solução do Código? Como se tivesse atingido a vítima que ele pretendia. Quem que o Jango pretendia atingir? O traficante. Então, ele vai responder dessa forma e não a Flor. Na situação, o entendimento majoritário da doutrina inclina-se pela punição de Jango por homicídio culposo de Flor? Não, responde pela intenção dele. Ele tinha intenção de matar o traficante, ele estava em legítima defesa, ele não responderia por crime algum. Da mesma forma, ele não responderia pelo crime praticado contra Flor. Tudo bem? Então, olha aí, um resumo para você, um conceito do que seja aberratio ictus. O Mussum já diz, ó, atirei no cara errades. É isso, é um erro na execução. Isso é aberratio ictus. Tudo bem? E o que seria o aberratio criminis? Enquanto o aberratio ictus é um erro na pontaria, eu acertei a pessoa errada. O aberratio criminis eu acabo praticando um crime diferente do que eu pretendia. Tudo bem? Também chamado de resultado diverso do pretendido. E quanto ao aberratio ictus, o erro é de pessoa para pessoa. Eu queria atingir uma pessoa e atingir outra. O aberratio criminis, o erro é de coisa para pessoa. Eu queria atingir uma coisa e atingir uma pessoa. Então, olha aqui o exemplo do menino e do Cebolinha. Esse menino com estilingue, ele queria atingir essa janela. Só que ele acabou atingindo o Cebolinha do outro lado. Ele queria praticar um crime de dano e ele acabou praticando uma lesão corporal. Como é que ele responde? Como é que o código soluciona esse caso? Artigo 74. Fora dos casos do artigo anterior, do 73, do erro de pessoa para pessoa, quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém um resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como crime culposo. Então vamos lá. Ele queria atingir a janela e atingiu o Cebolinha. Como que diz o código? Ele responde por culpa se ele for previsto como crime culposo. Então ele queria praticar o crime de dano. Só que será? E aí ele acabou praticando o crime de lesões corporais. Será que existem as lesões corporais culposas? Sim, aqui no Código Penal. Então ele responde por culpa, como se tivesse praticado a título de culpa. Mas e se ele atingir a janela e o Cebolinha, que estava atrás da janela? Qual é a solução que o código adota? O código aplica a regra do concurso formal de novo. Olha aqui a segunda parte do 74. Se ocorre também o resultado pretendido, que atingiu a janela, aplica-se a regra do artigo 70 desse código, que é a do concurso formal. Então, ele com uma só estilingada atingiu 2 pessoas, o que acontece? Diz o concurso formal, ó, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, no caso, ele praticou o dano doloso que ele queria e a lesão corporal culposa, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Qual é a pena mais grave? A lesão culposa é de 2 meses a 1 ano. E o dano é de 1 a 6 meses. Então, a lesão é a mais grave. A gente vai aplicar a pena da lesão culposa aumentada de 1/6 até a metade. E lembrando, o que o juiz leva em conta na hora de aumentar entre 1/6, que é um pouquinho, e a metade, que é um montão. O número de crimes, de infrações, de pessoas atingidas nesse caso. Tudo bem? Pessoal, então fica essa dica para você aí, ó. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Um grande beijo, acredite sempre em você. Não vamos confundir, então, aberratio ictus com aberratio criminis. No ictus, a gente erra o alvo.
No crimes, a gente troca o crime. No caso, queria praticar dano e praticou lesão corporal. Tudo bem? Um grande beijo, resolva os exercícios e a gente se vê na aula. Tchau, tchau!